Olá, eu sou o Leonardo, sou consultor BPM aqui na Integralis e no vídeo de hoje falaremos sobre a pesquisa do Workspace. Vamos lá então. Já estou com o meu Workspace aberto, aqui eu estou na tela inicial e logo acima eu já me deparo com a barra de pesquisa. De imediato a gente consegue visualizar duas opções de pesquisa, a pesquisa através de um código e a pesquisa através de pesquisas salvas. Falarei sobre as pesquisas salvas daqui a pouco. Logo abaixo a gente já tem alguns filtros. Começando ali a gente tem um filtro de modelos, a gente tem um filtro de processos, a gente tem um filtro de etapas, um filtro de status e um filtro de aberto em. Mais abaixo a gente já tem um botão pesquisar e temos aqui uma setinha para cima onde a gente consegue salvar essa pesquisa para usar no futuro. Agora eu vou entrar em cada um dos filtros e detalhar um pouquinho deles. Então o primeiro filtro, que é o modelo, eu consigo ativar ou desativar ele. Quando eu tenho o filtro modelos ativo para ver somente as versões ativas, a lista de processo lista somente os processos publicados dentro do meu estúdio. Se eu desativo esse filtro, ele vai recarregar essa lista de processos e já vai me trazer tanto os processos publicados, os processos que estão em modo de edição e os processos que estão suspensos. Então aqui em processos eu posso selecionar entre esses processos e ao selecionar um desses processos, ele já vai abrir a opção de busca por uma etapa. Então eu consigo selecionar uma etapa existente no meu processo e buscar por alguma informação que exista nessa etapa. Por exemplo, selecionei o processo abertura de chamado, é um processo que está na V1, então ele sinaliza aqui a versão para a gente, e nesse processo V1 eu tenho essas etapas. Vou deixar selecionada a opção abrir chamado. A opção status, eu consigo buscar entre todos os status disponíveis dentro de um processo. Nós temos um vídeo completo explicando o significado de cada um desses status. Recomendo muito vocês assistirem. Vou deixar por enquanto ele em branco. E na opção aberto em, eu tenho um filtro dos últimos 3 meses padrão, mas eu consigo alterar aqui a opção para buscar nos abertos hoje, abertos na última semana, abertos no último mês, nos últimos 3 meses, em uma data específica não maior do que esses 3 últimos meses, e eu tenho a opção de busca em todo o período. Repare que essa opção de todo o período só aparece se o processo estiver selecionado. Se eu deixo como padrão todos os processos e venho no campo aberto em, ele só vai até a data específica. O que é essa data específica? Significa que eu tenho por padrão os últimos 3 meses, mas se eu selecionar aqui, por exemplo, o dia 2, ele já vai entender que eu quero buscar em um período específico. Então ele vai do dia 2 do 10 a 6 do 1, e não mais dos últimos 3 meses. Se eu clico aqui novamente, últimos 3 meses, ele retorna para default a data inicial de 1 do 10 e até a data final que completa os 3 meses. Se eu selecionar aqui data específica, repare que ele mostra os últimos 3 meses ainda, então ele permite que eu mude aqui a data. Clicando aqui no último mês, ele já vem travado também na sequência, nos últimos 30 dias. Só que se eu marcar de novo aqui um período diferente, ele muda para a data específica. Esse botão restaurar, ele restaura o filtro para o padrão. Então veja que ao clicar em restaurar, ele ativa aqui ver apenas versões ativas, restaura aqui, desmarca o processo que eu havia selecionado, e se eu tivesse selecionado alguma etapa ou algum status, ele volta à pesquisa padrão. Agora vamos fazer uma pesquisa e visualizar o resultado de busca dessa pesquisa. Então clicando aqui em todos os processos, estou com a versão ativa, de pesquisa somente em versões ativas, seleciono aqui a opção abertura V1, quero da etapa abrir chamado, e buscar em todo o período. Clico em pesquisar, ele trouxe 2 chamados para a gente. Clicando em cada um dos ID, eu consigo visualizar o fluxo desse chamado, eu consigo listar as etapas que ele teve e também consigo visualizar o histórico dele como se fosse uma timeline. Clicando na setinha, eu volto para o meu resultado de pesquisa e aqui no topo superior direito eu consigo atualizar esse mesmo filtro para trazer os novos processos. Clicando aqui no refazer, ele vai abrir novamente o mesmo filtro que eu realizei e aí eu posso alterar algum parâmetro e fazer a pesquisa novamente. Nós temos o botão salvar, eu posso criar a pesquisa tanto pelo resultado da busca, então eu posso colocar teste, pesquisa de teste, salvar. E toda vez que eu quiser trazer esse resultado novamente, eu posso vir aqui na barra de pesquisa e escrever pesquisa de teste. Ele já vai trazer para a gente esse resultado salvo. Eu posso vir aqui e editar esse nome, posso refazer essa pesquisa e posso excluir ela definitivamente. Eu também tenho o ID de cada processo, esse ID é único. Então eu abro um processo, ele é sequencial. Então se eu sei esse código, basta eu vir aqui, digitar o código, e aí eu vou entrar especialmente dentro desse processo. Primeira tela eu visualizo o fluxo, visualizo a lista de atividades e a linha do tempo dele. Voltando aqui para a pesquisa, ele volta com o último ID que eu pesquisei. Se eu sei um outro ID, eu posso pesquisar aqui novamente. Clicando aqui no X, eu limpo essa tela de pesquisa. Nós temos uma funcionalidade também que no momento que a gente está criando o campo, a gente define se esse campo vai ser pesquisável ou não dentro do sistema. Então veja que eu tenho um processo de solicitação de viagem. Eu seleciono esse solicitação de viagem, ele me mostra os campos pesquisáveis. Todos esses campos eu determinei lá na configuração dos campos. Veja nosso vídeo de configuração de campos
que você vai aprender a criar os campos e definir ele como campos pesquisáveis. Todo campo pesquisáveis, ele vai aparecer embaixo do meu formulário. Então, uma vez que eu seleciono o modelo, ele aparece aqui todos os campos que podem ser pesquisáveis. Então, se eu souber o nome aqui de um processo teste que eu tenha feito e digitar, por exemplo, Leonardo aqui, deixa eu ver se tem algum em todo o período, que o Leonardo seja o nome do solicitante. Por incrível que pareça, nós temos 4 processos com o Leonardo sendo o nome do solicitante. Vamos conferir se o Leonardo é o solicitante mesmo? Eu clico no ID desse processo, eu clico aqui na lista das tarefas e vou aqui na primeira etapa de solicitação. Aí eu consigo visualizar aqui que o campo nome do solicitante realmente é o Leonardo. Então deu certo a nossa pesquisa aqui através dos campos. Voltando aqui, eu volto lá para o resultado de pesquisa e eu posso refazer essa pesquisa. A pesquisa também é muito utilizada para a gente verificar os processos que já estão encerrados, ou seja, os processos que estão finalizados. Todo processo no BPM que é concluído, ele tem o status padrão finalizado. Caso um processo seja cancelado a qualquer momento no meio do processo, ele fica com status rejeitados. Então é muito comum a gente usar a pesquisa para verificar quais processos daquele modelo estão finalizados. Então basta a gente selecionar o processo, clicar no status finalizado. Eu posso concatenar mais de um status, então quero ver entre finalizados e rejeitados e aberto em todo o período. Perceba também que esse modelo também tem campos pesquisáveis, então posso buscar através do nome do colaborador, do CPF ou do tipo de benefício. Se eu clicar em pesquisar, beleza, tem um processo, código 33. Se eu clicar aqui, eu vou ver o fluxo, então ele percorreu, todas as etapas estão verdinhas, significa que ele chegou até uma etapa de finalização. Na lista eu vejo as etapas que ele passou, quem que foi o responsável de cada etapa, e eu consigo ver uma linha do tempo também, desde a etapa inicial até a etapa final. Então ele foi finalizado aqui sem a necessidade de entrar. Então ele foi finalizado aqui na ciência do benefício. Consigo voltar aqui e consigo refazer a minha pesquisa. Agora entrando um pouquinho na parte de pesquisas salvas. Quando eu tenho uma pesquisa salvas e eu dei um nome a ela, eu consigo facilmente, através da barra, buscar aquela mesma pesquisa que eu salvei. Lembra que eu criei uma pesquisa de teste? Então se eu digitar aqui teste, automaticamente ele já vai trazer a pesquisa salva, e se eu clicar aqui nesse link, ele já vai filtrar para a gente aquele filtro que eu montei e salvei. Agora, quando você fez o resultado de uma pesquisa salva, perceba que ali do lado direito os botões mudam um pouquinho. Eu posso refazer, eu posso atualizar, eu posso refazer essa pesquisa e eu posso editar o nome dela e também fazer a exclusão dela através dessa tela. Clicando novamente aqui em pesquisa, eu posso limpar e aí eu volto para a tela inicial da pesquisa. Caso eu queira remover um dos status, aqui eu posso clicar no xizinho, removendo cada um desses status. Se eu quiser entrar numa etapa específica, basta eu selecionar a etapa que eu desejo. Então eu posso vir aqui e buscar, e aí eu vou ver só o processo que está parado ou pendente. Como eu não coloquei nenhum status, ele vai listar todos os status ali pra gente. E por último, a gente tem a opção de marcar pesquisar apenas na versão selecionada. O que isso significa? Que quando eu desmarcar a opção de modelos, e eu clicar, por exemplo, na abertura de chamados e fazer uma pesquisa, ele vai buscar tanto na V1 quanto na V2. Se eu selecionar essa opção, ele vai buscar somente na V1 que está selecionada. Ele ignora os processos abertos na V2. Além disso, eu tenho a disponibilidade de buscar por um responsável, ou seja, eu posso clicar na opção de adicionar uma condição e buscar por processos abertos por grupos, usuários, departamentos, ou que estão parados também com grupo específico, com usuário, com departamento. Se for usuário, eu seleciono aqui se são usuários ativos, inativos, bloqueados, todos. A gente consegue fazer esse filtro também. Então, eu posso selecionar, por exemplo, aberto por usuário, ativos, e dentro do ativo, digitando as 3 iniciais, eu consigo buscar qual é esse usuário. Então, quero buscar todos que o administrador seja responsável. Se eu clicar em pesquisar, eu vou visualizar todos os processos que foi aberto pelo usuário administrador. Perceba aqui que nesse resultado eu também consigo marcar no sistema para que os campos pesquisáveis possam aparecer no resultado de busca. Então, se eu vier aqui e refazer o filtro, eu tenho ali o nome do solicitante, e-mail para contato e o título da solicitação. Voltando aqui, perceba que no meu resultado de busca eu tenho o e-mail para contato preenchido nesses processos, nome do solicitante e o título da pesquisa. Então, eu consigo fazer uma pesquisa personalizada e marcar também quais campos podem aparecer no resultado dessa pesquisa, além dos campos serem filtros dentro da minha busca. Então, os campos pesquisáveis acabam sendo filtros. Se eu buscar aqui pelo Leonardo, ele só vai trazer aquele processo que o Leonardo é o solicitante. Veja que ele só trouxe o processo 55. Se eu refinar minha busca e buscar aqui pela Gisele, nós temos um processo também que a Gisele foi solicitante.
Então esse foi o vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e acompanhe todos os vídeos que vão sair. Um abraço, tchau, tchau.